Hoje eu vim falar um pouquinho sério aqui. Nem só de CrossFit vive o homem. Setembro, né, tem um simbolismo, setembro amarelo. Eu estou de amarelo, de forma proposital. Mas eu queria falar sobre vida, sobre viver. Espero não ser chato, não ser longo. É difícil viver na contemporaneidade porque a gente só sabe aquilo que a gente vivencia. E como a gente vivencia o hoje, a gente só pode falar do hoje e imaginar o passado e projetar o futuro. E aí que eu pego na questão, né? Na projeção de futuro, no planejamento de futuro. E é complicado você planejar num momento onde cada vez mais cobra-se o imediatismo, a perfeição, como ser perfeito sendo ser humano. Logo, né, ser humano esse que sempre está errando, e a gente erra para acertar, erra para aprender, erra para errar, né? Aonde muitas coisas elas são questionáveis e o que faz sentido para um não faz sentido para outro, e aí as pessoas querem ser diferentes, mas ao mesmo tempo querem só conviver com iguais e querem que as pessoas sejam iguais a elas, né? A gente é muito contraditório, e isso é natural do ser humano, que, diga-se de passagem, eu adoro trabalhar com essa ferramenta tão complexa que somos nós. Mas sair da cama é uma escolha, né? E não significa que seja uma escolha fácil, e não significa que seja fácil para todo mundo, né? Todos nós temos os altos e baixos. Eu digo que a vida é uma montanha russa, ou uma roda gigante. Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está no meio, outro dia a gente está descendo ou está embaixo, mas a gente sempre visa o topo, né? Mas e quando a gente chega nesse topo? Será que a gente de fato lembra de quem somos, como começamos, quem efetivamente está e estará do nosso lado? Uns anos para cá, cada vez mais eu entendo e tento me lapidar como ser humano a partir da minha vida profissional, que eu sou dono da minha vida. Eu faço as minhas escolhas e eu reflito por elas. Quais são as minhas escolhas? E quem eu quero ser e quem eu quero me transformar? Quais são as pessoas ou os atos que eu quero ser, eu quero me espelhar? E quem eu quero ser para que outras pessoas se espelhem em mim? Porque a gente influencia da mesma forma que somos influenciados. E como é que de repente, para algumas pessoas, esse peso, né? Pesa para todo mundo, isso é inquestionável. Mas para algumas pessoas, o peso é tão pesado que é difícil de suportar. Porque pensa, a todo momento a gente é cobrado para ser quem não somos. Seja o filtro no próprio celular, né? Por quê? Porque a pessoa não pode mostrar a mancha que tem no rosto, ou as imperfeições, ou as linhas do tempo, que só não envelhece quem não está vivo, né? Porque é inerente ao ser humano. O que não significa que nós não possamos envelhecer de forma saudável, tranquila e o melhor possível. Mas há uma cobrança por uma possível perfeição, sobretudo no padrão estético.
é onde as pessoas elas precisam, né? O padrão correto é aquele midiático. Só que são poucas pessoas que não têm ruga, estria, excesso de peso, enfim, né? As imperfeições que se coloca entre aspas, que não são, é inerente do ser humano, né? São algumas características que é nossa, mas aí há essa cobrança por esse tido padrão, por esse modo de viver, enfim. E aí é a sociedade do consumo que nos baseia e nos faz ser a partir do que consumimos, né? A cultura do consumo. E como é que é, de repente, então tudo isso e muito mais pesar? A família seria o primeiro e principal grupo de apoio. Só que isso é bonito na fala, no papel, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece no dia a dia. Então, como é que é, de repente, estar num ambiente que eu não me sinto pertencente? E aí é muito fácil a gente atribuir responsabilidades apenas para o outro. Quando eu me coloco como principal ator da minha vida, da minha história, quais são as minhas escolhas e quais são as consequências destas escolhas, o mundo acaba tendo um outro sentido. E, de fato, a gente começa daí a ser apresentado ao mundo. E para sermos inseridos em determinados grupos ou para não ficarmos sozinhos, a gente acaba se perdendo, popularmente as pessoas dizem. E por que a gente se perde? Quando eu digo se perde, de nós, né? Para agradar o outro ou para ser inserido num determinado grupo. Mas qual é a minha vontade? Quem sou eu na ordem do dia? E aí a gente acaba tendo a dificuldade de responder quem sou eu, do que eu gosto. E aí o cotidiano acaba tendo vários mecanismos para proporcionar momentos felizes e se distanciar desses conflitos bastante importante para a promoção de um amadurecimento nosso. E aí tem algumas pessoas que se vinculam, por exemplo, à bebida alcoólica, a drogas ilícitas, psicoativas, medicamento, porque a vida acaba sendo tão pesada que precisa criar esses mecanismos para ter momentos agradáveis ou esquecer as dificuldades que é inerente e é de todo mundo, né? Mas e tá tudo bem também, né? Cada um faz a sua escolha, mas a gente precisa entender quais são as consequências destas escolhas. Vou pegar a questão medicamentosa, né? Terapêutica, enfim. E aí a gente acaba, infelizmente, vulgarizando essas práticas que existem para cuidar, para tratar. Quando se faz isso, acaba colocando um peso ainda maior para quem tem determinadas doenças e precisa tomar medicamento, por exemplo. E aí você acaba vulgarizando. E tá tudo bem se você precisa tomar remédio, se precisa ter um acompanhamento profissional,
porque a vida está um pouquinho mais pesada do que você pode segurar. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com vidas pesadas. Então, existem vários profissionais que são preparados para ser e para proporcionar esse ambiente de escuta das pessoas que de repente têm essa vida mais pesada. A gente é acostumado a centralizar tudo em nós, em fazer tudo, e quem pede ajuda é fraco, quem compartilha saber é tonto, quem fala de amor é iludido, né? A gente é impactado a todo o momento. Só que às vezes fazemos algumas escolhas que vão perdurar a vida toda, né? Bebida alcoólica. Quantas vítimas de trânsito não existe por conta de minutos, horas de diversão? Enquanto um ri, o outro chora, né? Em detrimento dessas violências, desses excessos que acontecem no trânsito. Não só pela bebida, mas de repente a pessoa teve um dia tão exaustivo que nem está aí para o trânsito, nem está aí para as atividades cotidianas, né? Ou de repente está atrasado, enfim. Então a vida acaba perdendo valor, né? E é aí que a gente precisa começar a compreender por que eu preciso de mecanismos para se distanciar do meu eu. Tem algumas pessoas durante, né, todos esses anos de atendimento que se justifica o porquê, por exemplo, de uso de substâncias ilícitas, né? O porquê será que eu preciso ocupar parte de mim, parte da minha história com esses consumos? O que eu tô querendo preencher, né? E aí eu acho que é uma questão latente, e aí está associado também que seja uma coisa ou outra causa dependência. Portanto, a gente também está falando daí de uma doença. Então a pessoa ela já vem com essa problemática da vida pesada, somada de repente a dependências, né? Não me colocando, mas já me colocando, muitas pessoas me perguntam: nossa, mas como que você consegue se divertir não bebendo? E gosto de quem eu sou. E eu não tenho vergonha nenhuma de me apresentar aonde quer que seja, sendo eu. Quem me define não é o outro, sou eu. Eu preciso ser o dono da minha história. E cada vez mais eu faço esse exercício de ser o dono da minha história. Eu faço e procuro fazer a minha história. Eu não quero fazer o que o outro quer que eu faça. Obviamente, a gente precisa ter a reflexão que eu posso tudo desde que eu não vá interferir negativamente na vida de outra pessoa. Então, a minha autonomia termina quando começa a autonomia do outro. E eu posso transitar em qualquer ambiente que eu queira, né? Mas às vezes é determinado socialmente os muros invisíveis sociais que determinadas pessoas não podem, não são bem aceitas.
né? Então, se eu não sou bem aceito em determinado local, tá tudo bem. Ou não tá tudo bem também. E aí são as frustrações do dia a dia que a gente precisa saber trabalhar com elas. Sabemos? É fácil? É difícil? Não tem resposta. A questão é medo, frustração, dificuldade. É inerente do viver, né? Vem com o pacote. A tristeza também. Só que a gente precisa diferenciar a tristeza, que é comum a determinadas situações que acontecem conosco, com uma doença que precisa de um acompanhamento, que precisa de medicação, e aí todo mundo acaba falando, porque tal pessoa ou porque eu tenho essa determinada doença, que aqui eu não quero que ela apareça. Gente, ficar triste, chorar, é comum, faz parte dos nossos sentimentos. Só que me parece que a todo momento a gente não pode demonstrar fraqueza, né? Por quê? Aonde que está escrito isso? Todos nós temos as nossas fortalezas, mas também temos as nossas fraquezas, as nossas limitações. A vida não é um conto de fada, mas em muito eu posso contribuir para ela ser mais leve ou mais pesada, que é o tal das pedras que colocamos no caminho, né? Eu posso colocar a pedra, ou eu posso tirar, ou eu posso pulá-la. Então são as escolhas. E cada pessoa resolve os problemas e as felicidades de forma diferente. Só que me parece que a gente também quer que as pessoas sejam elas, e aí é um discurso muitas vezes já pronto, porque a fala é uma coisa, só que a ação é outra. A gente precisa agir mais do que falar. Só que como agir mais num tempo imediatista, aonde se eu mando uma mensagem para uma determinada pessoa, eu preciso que ela me responda no mesmo instante, ainda que seja sábado, 2 da manhã. Deu os 2 pontinhos, né, os 2 vizinhos azuis. Não, não, como que visualizou e não respondeu, que não sei o que tem? Ou faz uma publicação, nossa, só teve isso de curtida, ninguém visualizou, que não sei o que tem. Como se diz, é tempo do lacrar, é o tempo do imediatismo. O ontem já está muito tarde. E as relações cada vez mais vão se tornando frágeis, né? Então, com a mesma intensidade que se cria uma relação, se perde. Hoje, quando eu digo não quero mais me relacionar com o outro, o que eu faço? Bloqueio. Eu nem falo com a pessoa olho no olho. No máximo, áudio, nem é em tempo real, ou escrito. E excluo. Pronto. Aniquilei esta pessoa da minha vida. É uma das respostas do modo de viver da modernidade. É tudo horrível? Claro que não. A modernidade também aproxima pessoas que estão longe. Faz com que nós nos cruzemos, né? Faz com que nós nos aproximemos de pessoas
que nós nunca iríamos conviver, ainda que remotamente, virtualmente, por questão geográfica ou por questão de extrato social. A modernidade oriunda, né, da internet, ela aproxima, né, das redes sociais, das mídias, enfim, né? Mas potencializa também essa cobrança maior de vida perfeita. Não existe vida perfeita. Não existe resposta de como ter a vida perfeita. O que eu posso dizer é que sair da cama é uma escolha, batalhar e enfrentar as dificuldades é outra escolha, refletir quem eu sou e quem eu quero ser é outra escolha. E tá tudo bem também se você ou quem está próximo a você não quer ganhar esse tempo, né? Muitos dizem que é perder esse tempo, mas eu digo que é ganhar, para planejar quais são as minhas fragilidades, quais são os adjetivos que eu tenho, que são ruins, e que eu posso melhorá-los. Eu posso melhorá-los. Não utilizar de momentos ou de intervenção ou de produtos, né, para momentos felizes ou... Não estou falando disso. O que eu tenho que fazer? Sozinho eu dou conta? Se sozinho eu não dou conta, não vá atrás de bebida alcoólica ou de droga, porque é um outro problema. Tudo que causa dependência é uma questão. Tudo, né? Eu falo de álcool e droga porque sempre está associada à felicidade. A gente nunca vê um comercial de cerveja, por exemplo, que as pessoas lá estão na praia, a praia está chovendo ou não tem sol, né? O comercial de cerveja, todos super sorrindo, com aqueles dentes branquíssimos, maravilhosos, que não sei o que tem, né? Aqueles corpos esculturais, né? Só que a vida real não é representada por aqueles segundos do comercial. Para ter um dente branco, ou a pessoa precisa ter muita sorte em nascer com um dente branco, ou precisa ter recursos financeiros, por exemplo, né, em linhas gerais, para adquirir um dente branco, um dente reto, enfim. Ainda a gente está num país que tem pessoas que, por não ter condições de comprar itens básicos do básico, não conseguem adquirir produtos de higiene. Então, não tem a cultura da higiene. Portanto, perde-se dentes muito cedo, né? Mas não é desleixo, é dificuldade. A minha realidade só diz respeito e só faz sentido para mim. Só que daí a gente cobra, a gente quer que o outro fique na mesma forma, na mesma caixinha. E a gente nem percebe que isso faz com que a vida pese um pouco mais. Não é desse jeito que eu me aproximo. Não é desse jeito que eu acolho. Não é apontando o dedo. Porque quando eu aponto o dedo a alguém, 3 ficam para mim. O Setembro Amarelo
tá acabando, né? Mas a vida continua. Que a nossa vida possa ser a melhor que eu consiga dar a mim, mas que eu também possa contribuir positivamente para a vida de quem está do meu lado e até mesmo para quem não está do meu lado. Se a nossa vida, uma coisa que eu sempre digo, né? Se a minha vida tá tão redonda ao passo de eu ter tempo para cuidar da vida do outro, compra um gato. Não dizem que o gato tem 7 vidas? Né? Dá para eu cuidar das 7 vidas do gato. E se para você a vida tá tão pesada, não tenha vergonha de pedir apoio. Existe uma rede de serviços existe uma rede de serviços para te acolher, né? Nós queremos estar nesses espaços, nesses serviços para acolher. Nós não estamos para apontar o dedo para você e dizer você está errado. Cada um sabe o que é viver para si. E a nossa realidade só diz respeito a nós. Vivamos da melhor forma possível. E se não for possível, tá tudo bem buscar apoio.